Semestre 2021/2, SIC 0231, Laboratório de Circuitos Lógicos, Universidade de Brasília, grupo 44, os componentes do grupo são Gabriel da Conceição Miranda e Rafael Pereira. Esse é o vídeo correspondente ao exercício número 2 do projeto final, que pede para a gente fazer um programa no nosso processador que multiplique R2 e R3, podendo eles serem negativos ou não, especificando essa margem de valores para R2 e para R3. Essa margem de valores foi estabelecida pensando nos limites possíveis na representação de complemento de 2. Por exemplo, se eu multiplicar 181 por 181, eu vou ter um número que vai estar dentro da margem permitida na representação de complemento de 2 para 16 bits. Então foi pensado nisso. Então eu vou explicar um pouco sobre o funcionamento do circuito. No vídeo passado eu mostrei o circuito 1, que era um circuito simples, né? Ele dava essas quatro linhas iniciais aqui, essas 5 dadas pelo professor, junto com essa última aqui, dada pelo PDF lá. Então, estabelecendo o valor de R2 e RY, isso é basicamente padrão. O que eu fiz foi uma linha azul que escolheria qual o melhor caminho, somar Y vezes o número X ou X vezes o número Y, e ao final de tudo voltava para o final. Aqui a gente tinha um loop, né, que ficava voltando aqui. Caso escolhesse o verde, por exemplo, esse já o -3, voltava -3 casas, até que eu somava X vezes, eu somava X vezes o número Y. Então, quando eu somava X vezes o número Y, eu ficava contando aqui, né, contando aqui, até R2 se tornar 0, e aí eu terminava o loop e ia para o final. Tá, bem, esse aqui é o segundo código, é o código desse exercício, do exercício do vídeo. A diferença foi a seguinte: a diferença foi que, como os números podem ser negativos, eu fiz esse roxo aqui, um código para poder transformar R2 em positivo caso ele seja negativo. E, similar, eu fiz esses blocos azul para poder transformar R3 em negativo, em positivo, se ele também for negativo. Assim, quando eu chegar nessa linha azul escuro, eu vou ter os dois registradores com os módulos dos números em questão, dos números pedidos para multiplicação. Assim, como eu vou ter o módulo, eu vou ter uma multiplicação normal igual no exercício 1. E aí, dada uma multiplicação normal igual ao exercício 1, eu simplesmente peguei esse comando e copiei para cá. Então pode ver que está a mesma coisa. Praticamente só mudei questão de posicionamento, né? Porque alguns comandos eles dependem da posição, então na memória. Então simplesmente eu copiei e aí ele vai fazer a multiplicação normal, executando essa linha de comando aqui, ele vai fazer a multiplicação normal com os dois módulos. Só que aí entra aquela questão, porque se um dos números for negativo, o resultado tem que ser negativo. Se os dois forem negativos, o resultado continua sendo positivo. Então, eu fiz o seguinte: eu adicionei eu usei um quarto registrador 4, e quando se R2 for negativo, eu adiciono um a R4. Se R3 for negativo, eu subtraio 1 de R4. Assim, o meu R4, devido ao reset, começa em 0, certo? Assim, no final das contas, se R4 for 0 no final, quer dizer que o resultado é positivo, porque ou nenhum número foi negativo, ou os dois foram negativos. Então, o resultado foi negativo. Se ele for 0, eu vou pular direto para essa linha final, que leva para o loop que mostra R1. Se o resultado for negativo, ou seja, se R4 for diferente de 0, porque eu vou ter somado 1 ou subtraído 1, então ele vai ser diferente de 0, vai ser menos 1 ou 1. Caso isso aconteça, eu vou saber que o meu resultado final, que antes estava em módulo, ele é na verdade negativo. Então eu tenho que converter para negativo.
converter, eu só faço uma XOR com FFFF, que é tudo 1. Então, simplesmente inverto e eu inverto os bits, né? E aí somo 1. Acabo usando igual o procedimento para converter em complemento de 2. E aí eu tenho o meu resultado em complemento de 2 e aí eu posso voltar para o fim para mostrar ele. Então, basicamente assim o funcionamento do circuito. Então, eu vou aqui para o circuito agora. Tá aqui o meu circuito. Eu já copiei o código, né? Já copiei o código. Aqui eu estou fazendo a seguinte multiplicação. Eu estou fazendo a multiplicação de menos 180 vezes menos 180 inicialmente. Então, menos 180 vezes menos 180 dá 32.400. Isso em hexadecimal corresponde a 7E90. Então, eu vou dar um OK. Vou dar um play. Então, aqui eu dei explicado no primeiro vídeo sobre os displays aqui, né? Aqui mostra a memória que está sendo lida, juntamente o operador aqui. Bem, aqui eu mostro os registradores A e B, o conteúdo deles, e aqui eu mostro quais estão selecionados. Aqui eu mostro o número da memória que eu estou lendo, ou seja, o PC. Então, já vou dar um play, vou dar um reset. Aqui aparecem uns worms, porque o reset é síncrono, né? Eu fiz isso aqui para poder ativar o clock automático. Ele calculou e aí vai dar 7E90, de acordo com o esperado. Agora eu vou fazer só um segundo exemplo rapidão. Eu fiz os dois negativos, né? Vou fazer pelo menos um deles positivo. Então eu vou substituir esse cara aqui por 00B4, que corresponde a 180, só que agora é positivo. Aqui FF4C é 180 negativo. Então eu vou dar um OK, vou dar um play, vou ativar o clock automático, né? Na verdade eu vou só desativar o clock aqui automático. Vou ativar, vou selecionar o manual só para mostrar o funcionamento do circuito aqui. Ó, pode ver aqui, vou desativar o reset, perdão. Você pode ver aqui, ó, que vai a linha de código 1, a linha de código 2, a linha de código 3, aí vai pular para 5, ó. Vamos selecionar aqui, né? Aí pulou para 5, aí aqui ele vai analisar se R2 é negativo. Não dá para ver. Ó, viu que R2 é positivo, então ele vai para R3, né? Linha de código 9 aqui, vai para R3, só que no caso R3 é negativo, então a próxima linha vai ser a A. Vou dar o clock aqui, olha, ó, próxima linha a linha A. Então, para não ficar enrolando o vídeo, eu vou simplesmente ativar o clock automático, ele vai calcular. E o resultado é o 8170, que corresponde a menos 32.400 corresponde a menos 32.400 em hexadecimal com complemento de 2.